Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Olá, muito bom dia para você. Terça-feira, 3 de janeiro de 2023. Vamos juntos até meio-dia falando de aves e suínos. Veja os destaques do dia. Manejo pré-abate na avicultura. A última etapa nas granjas de frangos de corte tem que ser impecável para não comprometer o bom trabalho realizado durante todo o ciclo produtivo. E ainda, uma vida dedicada à avicultura. A gente vai conhecer a história do Seu Ari, um avicultor do interior de São Paulo que é referência na região e está sempre se reinventando. Tudo isso e muito mais, Ligados Integrados, já está começando. Hoje é terça-feira, dia do quadro Momento Bem-Estar Animal. O manejo pré-abate é a última etapa na produção de frangos de corte e antecede o transporte dos animais para o frigorífico. O trabalho tem que ser impecável para evitar perdas e prejuízos tanto para os produtores como para a agroindústria. Nada de carcaça comprometida ou contaminações. Para que tudo corra bem, o avicultor deve seguir à risca algumas regras bem específicas. Vamos conferir na reportagem. Antes do envio das aves para o abatedouro, o produtor deve realizar um manejo pré-abate. O objetivo é que os animais cheguem saudáveis aos frigoríficos. O avicultor deve realizar diversas etapas na granja. Uma delas é o jejum das aves. Ele se inicia a partir do momento que o produtor recebe o horário do corte de ração, tá? Então ele vai preparar o aviário e as aves para serem enviadas para o abatedouro, tá? Inicialmente ele vai fazer o corte de ração parcial, tá? Para que a gente atenda o tempo de jejum, que são as 12 horas, né? Perante a legislação, para atender o bem-estar animal. Já vem de lá, já vem a programação, manda pra gente, né? E daí tu faz esse tal de corte parcial, que interrompe, né, em duas partes o corte, né, da ração. Sai, vamos supor, ali é uma parte de aves que tu faz um jejum, aí a outra que vai sair por último, ela continua comendo para atender o pedido para não ficar passar por causa do jejum, né? Senão ela fica muito tempo sem se alimentar. O horário do corte da ração é determinado pela integradora. O produtor deve seguir à risca. Como que esse corte de ração é feito? Tá? Ele consiste, primeiramente, em fazer o jejum parcial. Por quê? No caso do Jardim da Labrida aqui, ele está em torno de 200 km do abatedouro. Então a gente precisa fazer esse jejum parcial para que ele atenda o tempo de jejum no abatedouro. O jejum é de ração, a água é à vontade. Além disso, as aves precisam se movimentar. Se o produtor não tiver com a vazão adequada, ou se ele não se atentar em perceber se realmente tem água no bebedouro, né, para fazer a movimentação das aves, pode gerar um problema também, tá? Porque é sempre associado, a movimentação das aves com o jejum, ela está associada com o consumo de água, tá? Para que a ave consiga excretar as fezes do intestino. A movimentação é simples, mas deve ser feita com cuidado. É que as aves não podem se assustar. Não assustar muito frango na hora que a gente passa, né, que mexe com ele, que geralmente é no manejo, né?
Então ali que ele frango geralmente ele se risca, né? Ele se assusta, começa a pular um por cima do outro, onde que vai arriscando, né? Se o produtor fizer algum erro de manejo durante o pré-abate, principalmente na movimentação das aves, a gente pode ter problema com o reto cheio, que é a víscera cheia, né, no abatedouro. Pode ter problema com dermatose, dermatite, tá? Que são lesões de pele que influenciam bastante no aproveitamento da carcaça do frango, tá, no abatedouro. O jejum das aves não deve ultrapassar 12 horas. Caso o produtor não realize o procedimento corretamente, pode haver uma condenação das aves no abatedouro, ou seja, perder a ave. Isso é ruim para o produtor e para a integradora. O que poderia ser essa condenação? Principalmente reto cheio ou papo cheio, tá? Que são a víscera cheia ou o papo cheio, né? com a ração. Tá? Então, no momento que ela entra no abate, as máquinas vão acabar rompendo o intestino e vai acabar contaminando carcaças ali do lado. Tá? Então tem essa questão aí de contaminação, tá? Principalmente contaminação fecal, né, no abatedouro. Durante a apanha, as aves tendem a ficar um pouco mais agitadas, mas para isso há processos que minimizam esse estresse delas, né, João? Sim. Durante o jejum pré-abate, tá? É importante principalmente que o produtor se atente com a questão da intensidade luminosa. Tá? A gente não pode ter nenhum tipo de aumento brusco na iluminação, tá? Porque senão vai acabar estressando as aves, elas podem se riscar, né? Pode gerar ali problema com a questão da carcaça. Né? A dica é manter as cortinas fechadas para diminuir o estresse. A má qualidade de carcaça também pode comprometer o abate. A qualidade de carcaça é importantíssima, porque no caso da nossa unidade a gente produz frango inteiro, né? Então o frango com dermatose, com problema de carcaça, ele não pode ser aproveitado para esse tipo de produto, né? Ele acaba indo para o corte, frango em cortes, né? Então a qualidade de carcaça é essencial para o aproveitamento no abatedouro. Após a movimentação das aves, a próxima etapa é a preparação do aviário para a apanha. Os comedouros e bebedouros devem ser suspensos até o final do carregamento. Então tem que ser um manejo calmo, né? De preferência quando for erguer as linhas de comedouro e bebedouro, tem que ser um procedimento com calma, né? Bem feito, sob controle, porque senão ele pode gerar muito estresse nas aves, tá? Pode gerar um amontoamento de aves, tá, em determinado canto do galpão, né, em algum ponto. Isso aí pode gerar, em alguns casos críticos, até mortalidade. Tá? Então, assim, o procedimento em si ele é simples, porém tem que ser bem feito, porque senão pode gerar problemas. Durante a apanha, deve-se respeitar ao máximo o bem-estar animal. Dentro do aviário, os canos de carregamento são baixados cuidadosamente. É onde que vai os canos no chão, né? E é onde corre as caixas em cima. Chega o caminhão, desce as caixas, né? Onde vão os frangos. E daí existe um cano que vai no chão, né? No aviário, onde que corre as caixas em cima, porque senão não tem como transportar, né? É muito pesado, então faz uma quantia de pilhas de caixa e vai escorregando em cima desses canos, né? E até o caminhão. Mas antes, o caminhão passa por uma desinfecção. É uma maneira de garantir que nenhuma contaminação entre na granja. Então, primeiramente ele vai entrar, ele vai passar pelo arco de desinfecção, né? Vai fazer a desinfecção de todo o veículo, né? Caminhão, caixas, né? Ele vai se posicionar na lateral do aviário. O produtor já vai ter posicionado os canos de carregamento, tá? E em seguida a equipe chega e começa a descarregar as caixas e jogá-las para dentro do galpão. Aí lá tem tipo eles chamam de rampa, que é uma esteirinha que leva para cima do caminhão. E daí a equipe vai empilhando as caixas no caminhão, onde que vai para o abatedor. Então as aves são colocadas na caixa, tá? De acordo com o peso médio delas vão ser colocadas, um exemplo, 6, 8, 9 aves por caixa, vai ser de acordo com o peso médio delas, certo? Então a equipe de apanha faz esse procedimento, coloca elas dentro da caixa, a caixa é fechada, eles fazem um empilhamento, né?
e retornam ela para o caminhão para serem carregadas. A apanha das aves geralmente é feita nas horas mais frescas do dia. A partir do momento que as aves são carregadas e estão no caminhão, tá? O produtor faz a molha, tá? Que é o famoso molha frango, tá? No caso da nossa unidade ele é feito, tá? E auxilia na questão do bem-estar das aves, né? Então, a partir do momento que o caminhão é molhado e ele está em movimentação, ele auxilia na refrigeração das aves. Para o avicultor, ver as aves dentro do caminhão é um momento de realização, o resultado de um trabalho feito com amor e dedicação. Orgulho porque foi mais um lote, né? E torcendo que dê tudo certo, né? E você aí que está nos assistindo, já se inscreveu no nosso canal no YouTube? youtube.com/Ligados Integrados. Por lá você pode ver e rever essa e outras entrevistas e reportagens aqui do Ligados Integrados sempre que você quiser. Depois do intervalo, a trajetória de um produtor de frangos de corte que investiu em aviários modernos e hoje é referência em produtividade na região de Amparo, interior de São Paulo. É daqui a pouquinho, voltamos já. Eu sou a Mara Teresia Nunes Schmidt, trabalho na unidade de Montenegro, especialista de laboratório, e Ligados Integrados volta já. Olá, tudo bem? Meu nome é Jean Carlos Kuxer, sou coordenador de expansão na Regional Griller e hoje eu venho aqui para falar para vocês algumas dicas de como preparar o galpão para um novo alojamento. Então assim, na nossa integração, né, diante do nosso desafio de campo, todos os produtores já têm um entendimento, os avicultores, de que a preparação para um novo alojamento começa na saída do lote. Né? Então ela começa na saída do lote, tem todo um roteiro que a gente vai seguindo. E aí, para dar sequência, vamos lá, né? Então a dica 1, né? A dica 1 é o que, né? A gente conseguir fazer a limpeza de todas as linhas dos comedouros, tá? Fazer uma limpeza a seco, muitas unidades usam ainda a limpeza úmida. Então no período de inverno a gente preferencialmente trabalha com a limpeza a seco, né? E no verão a gente trabalha com a limpeza úmida também, tá? A dica 2 é o que? Após feita essa limpeza de linha, a gente faz toda a preparação do enlonamento da cama, ou envelopamento, né? Que consiste o quê? Em distribuir as lonas da fermentação para que fique ocorrendo a fermentação durante esse período. A dica 3 parte do princípio de retirar essa lona, né? Retirar os pontos de cascão, né? Cama úmida em excesso, tá? E a partir disso fazer a parte de bater cama e preparar já a cama para o próximo lote, né? A dica 4 é o que? Após feito todo esse processo, né, a gente começa a fazer a baixa dos equipamentos e fazer a distribuição dos equipamentos no espaço delimitado para a pinteira, tá? Aí a próxima sequência continua sendo com o que? A distribuição de papel junto as linhas de nípel, né? Então a gente distribui 2 linhas de papel por linha de nípel, né? E aí após isso começa a fazer o pré-aquecimento da cama, que dependendo da região onde que a propriedade está inserida, a gente consegue num período de 24, né? 48 ou 72 horas de pré-aquecimento. Lembrando que para o próximo alojamento, a temperatura de cama para o alojamento das aves tem que estar com 30 graus, pelo menos 30 graus de temperatura. Então essa é a temperatura mínima desejada, a temperatura de cama para o alojamento das aves. Durante esse período também se trabalha toda a parte de distribuição da ração nos comedouros, né, no papel que foi distribuído dentro desse campo e também nos tubularzinhos, né, os comedouros infantis, como é dito. Também se faz toda a parte de limpeza da linha de nípel da água, tá? Usando uma água clorada, né, para que isso aconteça de forma a fazer uma limpeza
intensa dentro das linhas de nípel para que não fique biquinho duro, que o pintinho tenha dificuldade nas primeiras horas de vida quando ele chega no galpão, né, na hora do alojamento. Foi rapidinho, já estamos de volta e você já sabe como ter acesso aos nossos conteúdos de uma forma muito simples? É simples, é assim, ó, eu vou te ensinar. Pega o seu celular, ativa a câmera dele como se você fosse tirar uma foto e aí você vai direcionar para esse QR Code aí, ó, esse símbolo que está aparecendo no cantinho da sua tela. Pronto, automaticamente ele já vai te levar para um link e você vai acessar os nossos conteúdos, o nosso site, também as nossas redes sociais e vai ficar por dentro de tudo. E você também pode enviar vídeos e mensagens para a gente pelo nosso WhatsApp. Manda para cá suas dúvidas, os temas que você gostaria de ver aqui no nosso programa, suas sugestões. Mostre um pouco do seu trabalho aí no campo com fotos e vídeos. O nosso número é 11 97 571 3819. Estou esperando sua mensagem. E agora a gente vai até Amparo, no interior de São Paulo, conhecer a história do seu Ari Mark, um produtor de 72 anos que há 5 décadas se dedica à avicultura. O seu Ari investiu, ampliou e modernizou os aviários e hoje ele é reconhecido pela dedicação e pelos bons resultados. Se eu parar de vez, eu vou ficar um velho de 70 anos. Eu sou Ari Francisco Marque, eu sou aqui avicultor aqui no sítio, né? E era eu com meu irmão junto, né? Depois separamos o sítio aqui e daí eu comecei, as granjas ficaram ruins, né? Daí eu fiz essas 2 granjas novas para mim continuar, né? Porque ele não quis mais continuar e eu falei, eu não vou parar, né? Que eu sempre gostei de criar o frango. Então eu achei que a avicultura era uma coisa boa, né? Sim, e sempre gostei mesmo de fazer. Isso que eu faço sempre com sempre um maior carinho, né? Que a gente faz, com maior zelo com tudo que pede a gente faz. Até o que não pede a gente está fazendo. O Ari é muito exigente. Com alguma coisa que acontecia, ele não dava conta, daí eu dava uma mão para ele, eu ajudava. Quando estava muito apertado, eu ia lá ajudar, mas dificilmente ele pedia, porque o Ari sempre trabalhava muito, né? Mas eu, de vez em quando, dava uma mãozinha assim para ele. Faz 47 anos que a gente está casado, né? Já tinha as granjas, né? Mas era não como é agora, né? Mas sim as granjinhas dele, sim. Era barato, né? Fazia as granjas de eucalipto, né? Não precisava tantas cortinas, a campana era tudo a gás, né? Então era muito simples demais, né? E criava frango muito bom. Só que no começo era 90 dias o frango. Depois passou para 70, mas foi diminuindo, né? Mas sempre assim, você fazia uma granjinha, com aquele lucro daquelas fazia outra granjinha, era tudo assim de 1.000, 2.000, depois nós começamos a fazer de 5.000, de 10.000, né? Então foi aumentando, né? Eu fiz essas 2 granjas novas, já no primeiro lote, já ganhei primeiro lugar no primeiro ano da região inteira, né? Então, no fim, eu acho que é mais a preocupação e o cuidado, que eu dormia lá na granja. Dormia. Então eu não saía de lá, chegava meia-noite, eu ia lá e dormia, ficava direto lá. Ele é muito preocupado, né? Daí tinha que ficar lá na granja, porque senão ele ficava tranquilo, ele ficava em casa, não dormia, né? Daí lá na granja ele dormia, porque se qualquer coisa que acontecesse, ele já estava lá. Depois da meia-noite ela ficava sozinha. Porque eu ficava lá, porque você tinha que ir às 2 horas, 3 horas, né? Então, e o medo de aqueles negócios não funcionar, né? Os equipamentos. Quando ele fala que vai fazer, eu sei como que ele é, tudo bem, né? O que eu vou fazer? Vai, né? É o jeito dele. Depois que eu fiz essas granjas ali, olha, eu consegui bastante coisas com o dinheiro da granja, né? Porque no começo, para mim fazer uma granja, eu vendi uma casa. Daí eu vendi uma casa, depois eu falei para ela, agora eu vou ter que comprar outra casa melhor com o dinheiro da granja, né?
E eu fiz tudo, arrumei tudo aqui, fiz outra granja e consegui comprar outra casa bem melhor do que eu tinha, né? Então eu achei que foi uma boa coisa. Para nós foi bom. Eu sempre achei que ajudou bastante, porque a gente conseguiu, tudo que a gente conseguiu foi tudo através da apicultura, né? Estudar os filhos e mais coisa, né, que a gente fez, né? Tenho um filho, o mais velho, né? Ele trabalhava, ajudava um pouco aqui em casa e o mais novo ajudava um pouco na granja, porque era só eu, né, para fazer tudo isso. Daí eu falei para eles estudar. Eu tive um melanoma aqui no braço, que a médica deu 2 meses de vida para mim, né? Porque era muito grave. Daí eu fiz aquela granja de cima, daí eu queria fazer a granja de baixo. Daí meu sobrinho falava assim, Ari, vamos fazer a granja? Eu falava assim, não, espera um pouco, se eu não morrer, eu faço. Daí um dia ele ligou para mim, vamos fazer a granja? Eu falei, vamos que eu não vou mais morrer. Nunca fiquei um mês sem criar frango. O programa de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha aproveitado muito o nosso conteúdo. Você já sabe que eu estou te esperando amanhã com mais informações sobre aves e suínos a partir das 11h30 da manhã aqui na tela do Canal Rural. Até amanhã. Tchau, tchau. Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara.